Lucas, no texto proposto pela irmã Ziana, Lucas 17, eu vou ler do 11 ao 19. Lucas 17, a cura de 10 leprosos. Nós vamos ler do 11 ao 19. Amém? A cura de 10 leprosos. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Feche os seus olhos. Paizinho querido, obrigada, Pai, porque nós estamos na tua casa, Senhor. E se estamos aqui, ó Pai, é porque te amamos e queremos ouvir a tua palavra, Senhor. E se estamos aqui, ó Pai, te amando e querendo ouvir a tua palavra, é porque queremos glorificar o teu nome todos os dias, ó Pai. Que essa palavra realmente fale nos nossos corações, ó Pai, e que possamos fazer a diferença aí fora, Pai, nesse mundo que tanto necessita da tua voz, da tua palavra, ó Pai, da tua revelação. Que nós possamos ser usados através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos, então, aqui diante de outro milagre de Jesus. Jesus, ele estava indo a caminho de Jerusalém, mas ele resolve dar ali uma parada, né? E nós sabemos exatamente o que aconteceria quando ele chegasse em Jerusalém. Os discípulos estavam meio afoitos, eles estavam com medo, eles sabiam que Jerusalém não era um território muito bem-vindo para Jesus. E aí Jesus fazendo essa viagem, muitos acontecimentos, né? Muitas coisas acontecem, muitos milagres ele opera, e muitos ensinamentos ele nos dá. E aí Jesus, ele resolve entrar em Samaria e fazer um outro milagre. Nessa parada de Jesus, 10 leprosos foram curados. E a Bíblia nos relata que dos 10, quantos voltaram para agradecer? Apenas um. De 10 que a Bíblia relata, tem estudos que diz, né, que eram 10 da linha de frente, provavelmente eram mais pessoas, mas nós vamos nos ater hoje no que está na Bíblia. 10 ali, então, foram curados, e Jesus poderia ter falado para os 10 assim: vai que a tua fé te curou. Mas o que Jesus fala? Vai ao encontro do sacerdote. E apenas um chega e volta para agradecer a Deus. Só um dos 10. Quanta ingratidão, não é? Você já ganhou um presente que você queria muito? Muito, mas muito mesmo. E aí você ganha esse presente e aí depois você se pega reclamando do presente? Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu de ajudar alguma pessoa e você sabe que você fez o bem para essa pessoa e essa pessoa não volta para te agradecer, nem um muito obrigado? Já aconteceu com vocês? Comigo aconteceu, eu vou até pedir perdão para o meu marido. Eu queria muito um relógio, esse relógio que eu estou usando, eu queria muito. Eu falei para ele: eu não quero relógio falsificado, eu quero um relógio original. Porque o relógio vai me atender todas as necessidades, e eu acho que eu mereço esse relógio, porque o WhatsApp eu recebo no relógio, e tudo ali aconteceria no meu relógio. E eu fiquei tão feliz quando eu recebi, não foi? Agradeci, fiquei feliz, falei: Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me deu o relógio do jeitinho que eu queria. E usei 2 dias o relógio, e ativei as mensagens do WhatsApp, e ativei tudo que o relógio tinha de maravilhoso, e fiquei sábado e domingo. Mas quando foi na segunda-feira, o relógio não parava de apitar, porque as mensagens vêm a todo segundo, e o relógio vibrava. E aí, quando eu consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer, e eu descansei finalmente, o relógio avisa que eu precisava me levantar e fazer uma caminhada. Eu tirei o relógio e falei: vai ficar de castigo, não quero você. E aí meu marido chega em casa, ele fala: mas cadê o relógio? Eu falei: botei de castigo, ele está dando muito trabalho hoje. Olha,
Que indelicadeza da minha parte. Eu querendo o relógio, ele me satisfez, tudo que eu precisava ele fazia, mas eu me peguei reclamando de um presente que eu queria, eu tinha pedido. Quantos de nós fazemos isso? Apenas para ilustrar aqui coisas pequenas da nossa vida, né? A gente reclama. Quantas vezes nós reclamamos? Reclamamos por tudo. Nós criticamos, né? E não agradecemos. Que tristeza. Quando a gente olha para esse texto e que a gente lê esse texto, muitas mensagens nós podemos tirar, muitos ensinamentos, mas eu tenho certeza que todos vocês tiraram a primeira lição e aquilo que a Alziana já tinha falado lá no começo sobre gratidão. O que nós fazemos quando nós chegamos aqui no domingo? A Alziana também fez hoje. Nós agradecemos, porque estamos na casa do Senhor. E domingo eu acho tão bonito quando está na liturgia e que aí o pastor começa dizendo: graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, não é isso? Porque Deus está aqui e nós chegamos e Ele está aqui para nos receber. E aí nós cantamos, né, hinos de gratidão e de louvores ao Senhor. E depois pedimos perdão, depois damos as nossas ofertas e depois recebemos a palavra do Senhor, a bênção de Deus. Mas nós recebemos porque, primeiro, agradecemos, porque estávamos aqui. E estamos aqui com as portas abertas e temos a oportunidade. E aí Deus fala conosco, porque fomos e somos agradecidos. Deus, Ele não depende da nossa gratidão. Graças a Deus por isso. Porque se Ele dependesse da nossa gratidão para nos agraciar e para nos dar as bênçãos, provavelmente nós não teríamos nada. E se hoje nós parássemos para pensar, hoje, se alguém chegasse para a gente e falasse assim: se você dependesse de tudo que você agradeceu na sua vida, o que você teria? Provavelmente não sobraria muita coisa, porque esquecemos de agradecer, às vezes até por termos acordado, né, por dar aquele primeiro suspiro. Então, eu tenho certeza que ficaríamos numa situação complicada, muito morreríamos, porque se nem agradecemos pela vida e só sobraria aquilo que a gente agradecesse, provavelmente muitos morreriam. Então, que você nesse momento, aproveita agora, fala para Deus: Senhor, obrigado porque eu estou vivo, obrigado porque eu estou na sua casa, obrigado porque o Senhor é lindo, obrigado por tudo que o Senhor me fez nesse ano. Quantas coisas nós conseguimos esse ano? Né? Pós-pandemia, quantas coisas nós conquistamos? Quantos de nós tivemos uma vitória, uma bênção? Ouvimos que algum vizinho foi curado, ou soubemos de alguma bênção que alguém, né, que alguém recebeu e a gente fica feliz quando alguém recebe, quando alguém prospera, quando alguém é curado de um câncer. Quantas coisas nós recebemos nesse ano? A Alziana estava falando de quantas coisas foram feitas na igreja, né? Quantas orações foram atendidas. Glória a Deus por isso, porque através das nossas vidas foram abençoadas tantas pessoas, amém? Quando nós somos gratos, nós percebemos o quanto Deus Ele faz por nós. Mas se você ainda não está convencido do porquê você tem que agradecer a Deus todos os dias, abre sua Bíblia lá em Salmos 103. Eu vou te dar alguns exemplos do porquê você precisa agradecer a Deus. Salmo 103. Amém? Bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com que os temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós nossas transgressões. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Deus, Ele reconhece que somos pequenos e mesmo assim Ele nos ama. É ou não é motivo para agradecer? É ou não é motivo para agradecer?
Deuteronômios 8, do 17 ao 18, diz assim: Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Quantas pessoas dizem assim: está falando que Jesus faz e que isso e que aquilo. Mas se não fosse eu trabalhando, eu não teria nada, né? Muitos dizem isso. Mas se não fosse Deus da força, né? Se não fosse Deus da saúde, levantar os bracinhos doloridos ali, muitos de nós não teríamos condições de estar trabalhando, não é verdade? Se você puder, diga aí para Deus o quanto você é grato pela sua vida, o quanto você é grato pelas bênçãos que você recebeu, se expresse. Diga para Ele, fala para Ele o quanto você o ama, o quanto você precisa dEle. Às vezes nós, somos tradicionais, aí quando vem um irmãozinho aqui mais pentecostal e dá aquele glória a Deus alto, e a gente fica olhando e fala, que diferente. Hoje nós já estamos acostumados à igreja de domingo, glória a Deus, mas a gente não sabe nem o que a pessoa passou. Eu duvido, a Alziana vai ter propriedade para falar disso, uma pessoa que foi curada de um câncer, dá um glória a Deus. Ela vai vir na igreja agradecida e falar, glória a Deus, eu fui curada, glória a Deus, eu consegui meu emprego, glória a Deus, a minha família foi reestruturada, glória a Deus. Que a gente possa dar um glória a Deus alto, feliz, alegre, como é maravilhoso. Filipenses 4,12 diz assim: Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Está escrito que ele aprendeu o mistério de agradecer, porque a nossa natureza é muito falha. A gente vive criticando, Se você está na fila de um banco e você quer puxar papo porque está demorando a fila, o que você faz? A primeira coisa que você faz para puxar papo com alguém? Nossa, tanta pessoa aqui para ser atendida, um caixa está aberto. A gente já reclama. A gente nem agradece, porque de repente está indo lá tirar dinheiro. Ou ter dinheiro para pagar a conta. Se a gente vai no mercado, poxa vida, está lotado o mercado, vou demorar aqui na fila, mas a gente não agradece porque tem dinheiro para fazer compra. Não é verdade? A nossa natureza é para criticar e a gente critica. É um dom, é um mistério o agradecimento. Só que a gente só consegue viver agradecidos a partir do momento que a gente pratica o agradecimento. Existe isso? Português falando, existe? Mas realmente é a prática de agradecer todos os dias. Antes do ser humano existir, no céu existia um anjo chamado Lúcifer, a qual Deus colocou ele numa posição de querubim de guarda, um cargo de destaque em relação às demais criaturas celestes. O diabo, ele era criatura e ele quis algo a mais. Ele já tinha um lugar de destaque, mas ele queria a posição de Deus, porque ele estava insatisfeito. Ele poderia estar agradecido por estar naquela posição, ele poderia estar agradecido por ter uma alta posição, mas ele resolveu se rebelar, se queixar. Por quê? Insatisfação. Ele viu tudo aquilo que Deus criou. Ele viu Deus criando o homem, ele viu Deus criando a mulher, ele viu o cuidado de Deus com a criação. E hoje, o que o diabo tenta fazer? Destruir a criação, a obra-prima de Deus, porque ele estava insatisfeito. E o que aconteceu com a insatisfação dele? O que aconteceu quando ele quis estar acima de Deus? Ele foi expulso. E quando nós somos ingratos, nós nos afastamos do nosso Criador, nos afastamos de Deus. E você está aí, muitas vezes, insatisfeito com a família que Deus te deu. Muitas vezes você está aí insatisfeito com o ministério que Deus te deu. Muitas vezes você está insatisfeito com o filho que você mesmo gerou. Quantas vezes nós ouvimos as mães falando dos filhos?
né? Reclamando do esposo que ele escolheu, reclamando da esposa que ele escolheu, reclamando da família, reclamando da casa, reclamando do carro, reclamando de tudo, insatisfeitos. E quando nós estamos insatisfeitos, nós aprendemos que estamos distante de Deus. Numa das orações de Jesus, ele diz assim: graças eu te dou, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios, mas revelaste aos teus pequeninos. Outra oração, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele diz assim: graças eu te dou, Pai, porque o Senhor ouviu a minha oração. Mas ele não era Deus? O porquê que ele orou, graças eu te dou, Pai? Porque ele estava na condição de humano e ele queria nos ensinar a dar graças por tudo. Se na pobreza, se na riqueza, se na fartura, se na alegria, se na saúde, dar graça por tudo. É um mistério e um ministério que nós devemos exercer todos os dias, a gratidão. A segunda característica, a primeira é a gratidão. E a segunda característica linda desse texto, se você tiver com ele aberto aí, vai observando, é que Jesus, ele veio para todos. Ele não veio somente para uma classe. Isso a gente sempre fala, né? Ele não veio só para o rico, ele não veio só para o pobre, ele não veio só para os doentes, ele veio para todo mundo. Quem que voltou para agradecer? O samaritano. Todos sabem que os samaritanos eram inimigos dos judeus. E é importante que a gente saiba, né? Porque quando a gente lê o texto e a gente vê frisando os samaritanos, se você não sabe desse detalhe, você vai falar assim: mas por que Lucas falou dessa forma? Né? Se você lê Lucas e ver lá a palavra do bom samaritano, você vai falar: nossa, então todo samaritano é bonzinho. A gente precisa aprender a palavra do Senhor. Jesus, quem voltou era um samaritano. E quem Jesus curou? Os leprosos. Lá em 1 Coríntios, do 1, 27 ao 29, diz que ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Veja que Lucas aqui, que era bem detalhista, ele ressalta que o único que volta, ele era samaritano, porque era uma pessoa improvável. Era uma pessoa que ninguém daria crédito, né, por ele. Se ele tivesse ido junto com os outros e não tivesse voltado, estava ok, normal. Ele era samaritano. Se os outros não voltaram, por que ele voltaria? Mas ele voltou, porque ele entendeu que ele precisava agradecer a Deus, a Jesus. Jesus, então, ele estava indo para Jerusalém, ele tinha outro caminho, ele poderia ter passado em torno de Samaria. Samaria era um lugar muito perigoso para os judeus, né? E quando eles precisariam fazer negócio lá, ou eles iam com um grande grupo e iam armados, nunca se ia sozinho. Mas aí o que Jesus faz? Jesus, ele não entra somente lá em Samaria, está escrito aqui. Ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia, vai perto desse povoado dos leprosos, porque ele já pretendia fazer essa cura. O que ele ensina para você? O plano de salvação de Jesus não é para uma pequena parcela. O plano de salvação dele é para todo mundo. Jesus poderia ter escolhido, então, outro caminho, Jesus poderia ter escolhido qualquer outro lugar, mas ele escolhe ir curar aqueles leprosos, porque eles eram excluídos, né? Se a gente frequenta e a gente ouve bastante falar sobre o que acontecia com os leprosos, é muito triste. Quando a gente lê na Bíblia o que acontecia com eles, a forma de exclusão deles, a lei da lepra, que está lá em Levítico 13, 14, é muito difícil. Quantos de vocês já ficaram internados, ou com algum parente internado, e ficaram sozinhos no hospital, esperando a hora da visita, e essa hora não chegava, e você estava lá, meu Deus, eu estou sozinho. E você se sente sozinho. Ou quantos de você, de repente, perdeu um ente querido, e ali nas primeiras horas as pessoas estão lá no velório, depois elas vão na sua casa 1, 2, 3 dias, mas depois ela tem a vida dela e ela vai fazer as coisas dela e você se sente excluído, você se sente sozinho.
às vezes, desesperado, entristecido. Que nós, como povo de Deus, possamos ter essa sensibilidade de amar, de ensinar a palavra do Senhor, mas de estar junto, acolher até aqueles que são excluídos. E Jesus faz exatamente isso. O leproso, naquela época, graças a Deus não mais hoje, porque a medicina está muito avançada, mas se alguém aparecesse com qualquer tipo de mancha, ele era considerado ali naquela primeira oportunidade como leproso, então ele já passaria ali por uma quarentena. Então o sacerdote estaria olhando, fazendo aquela parte de examinar aquela pessoa, e era um processo muito difícil para a pessoa. E se depois daquele processo que ela era examinada, fosse realmente diagnosticado que era lepra, ela não tinha oportunidade de ir para a casa dela se despedir dos familiares dela. Ela era expulsa daquele local. Ela não podia ir atrás de comida, ela não podia ir atrás da malinha, quando as pessoas vão no hospital, faz a malinha, vai para o hospital. Não tinha essa oportunidade, elas eram expulsas dali e ficavam excluídas. E o único contato que elas tinham era com outros leprosos. E o que um leproso poderia, a única coisa que ele poderia fazer enquanto estivesse nessa situação era esperar a morte. Não tinha mais nada a ser feito. Que triste, né? Você está excluído e esperando a morte, porque você não tinha mais relacionamento, você não podia frequentar a sinagoga, você só tinha contato com outro leproso. Então, você imagina as condições de higiene. A morte era muito rápida para eles, sem nenhuma chance de futuro. A lepra era uma doença solitária, e as pessoas que tinham lepra, elas se uniam ali para que não ficassem sozinhas, e um cuidava do outro. E quando alguém se aproximasse, de repente um desapercebido ali estivesse passando pelo caminho, eles precisavam, pela lei da lepra, eles precisavam gritar que eles eram imundos, para que as pessoas não chegassem perto deles. Você imagina a sua situação de você estar doente e gritar para as pessoas: não venham perto de mim, porque eu sou imundo. É muito cruel. É muito difícil de acreditar, que realmente aconteceu e aconteceu. Era a lei daquela época, e a lei ela era cumprida por todos, até pelos samaritanos. E aí Jesus resolve, então, passar pelo meio, e aí Jesus avista essas pessoas, e eu tenho certeza que esses 10 não devem ter ido lá quietinho. Jesus, me salva. Ai, Jesus, estou aqui. Meu grupo está aqui, por favor, me salve. Eu acredito que eles devem não ter chegado perto, obviamente, porque eles não podiam, mas eles devem ter gritado: Jesus, eu estou aqui, Jesus, me cura. Naquele desespero de ser curado. E Jesus simplesmente diz para eles: vai até o sacerdote, com muita autoridade. E aí o que eles fazem? Eles obedecem. Jesus poderia ter dito, como eu falei: vai que a tua fé te curou. Mas Jesus conhecia a lei da lepra naquela época. Sabia que aquele pessoal ali que foi curado precisaria passar por um processo, O sacerdote precisaria dar uma analisada e depois eles passariam pelo processo de purificação. Eram muitos dias. Jesus, então, sabendo da lei, diz: vai, se apresente aos sacerdotes. E os 10 foram. Mas quando chega no meio do caminho, eu imagino eles, quem assistiu o filme, consegue visualizar deles se olhando e falar: ops, fui curado. 9 vai se apresentar ao sacerdote, porque eles estão desesperados por passar por esse processo. O processo que era examinado eram 7 dias, mais 7 dava 14. Depois passava pelo processo da purificação, a purificação da roupa. Se vocês tiverem oportunidade, tiverem interesse, vai lá e dá uma lida de como era. Era muito tempo. O que eles queriam? Fala logo que eu estou curado, que eu quero voltar para a minha família. Então, eles não tiveram muito tempo, eles foram, mas aquele samaritano, ele entendeu que ele precisava voltar. E aí, quando ele volta, ele se rende aos pés de Jesus e diz: muito obrigado. E aí Jesus olha para ele: vai que a tua fé te salvou. Eles receberam a cura, todos eles. Mas quem recebeu a salvação? Aquele que se apresentou, aquele que retornou. E eu fico
tão entristecida quando a gente fala lá na torre, gente, atualiza os pedidos, quem aí pode dar um glória a Deus por ter recebido a bênção? Porque nós não estamos preparados para voltar, nós não estamos preparados para agradecer, nós queremos as bênçãos, né? Como se fosse uma loja a igreja, a gente vai em busca do nosso milagre, e aí depois a gente recebe, a gente não segue Jesus, a gente quer só apenas o Deus que abençoa, mas, né, as bênçãos de Deus, mas seguir Jesus é um passo muito complicado. E que nós precisamos estar orando para essas pessoas, para que elas realmente sigam a Jesus, que elas queiram agradecer e que elas estejam falando sobre Ele. A Alziana falou no começo sobre o caminho, né? E aqui o texto ele fala exatamente isso. Onde eles foram curados? No caminho. Quando eles estavam indo. E a gente é tão imediatista, a gente quer ser curado naquele momento, naquela hora. A Alziana comentou sobre, quantos de vocês devem estar orando aí desde janeiro, a sua cura vai chegar. Nós temos um processo. Assim como eles foram e no caminho eles foram curados, quantos de nós estamos no caminho, né? E o que nós devemos fazer nesse caminho? Agradecer. Porque quando nós agradecemos, nós criamos uma intimidade com Deus. E aí a gente agradece, a gente tem intimidade. E aí a gente percebe que às vezes nós podemos não receber. E aí a gente agradece da mesma forma, porque essa intimidade faz a gente entender sobre a soberania de Deus. Às vezes Ele nos dá, às vezes Ele fala um não para a gente, que é um não necessário, que a gente precisa, mas tudo bem, porque eu tenho intimidade, eu tenho amor, eu agradeço sobre tudo e sobre todas as coisas. Porque como Paulo disse, é um convencimento constante, é uma prática, o agradecer. Se eu recebo, se eu não recebo, eu estou agradecido. Amém? E se você não recebeu ainda e está triste aí na sua casa porque você não recebeu e não consegue agradecer, volta para o Salmo 103. Lê Salmo 103 tantas vezes e quantas vezes for necessário para que você acorde e o seu dia seja muito mais feliz. Porque quando a gente tem um coração grato, nós ficamos felizes. E quando a gente está feliz, nosso rosto fica mais bonitinho, não é? Amém. Glória a Deus por isso. E quando você receber algo de Deus, vem aqui contar. Não porque você quer se aparecer, não. Eu sei que muita gente tem vergonha, mas conta. Conta para o teu vizinho, conta na esquina, vai no mercado, conta mesmo. Sabe por quê? Porque o seu testemunho, ele tem propósito. E ele pode salvar e abençoar a vida de muitas pessoas. Ele estimula a sua fé, ele estimula a fé de quem está ouvindo, porque, se eu tenho um problema, Deus curou ela, Deus pode me curar também. O seu testemunho expressa a gratidão, o louvor, o reconhecimento e serve para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem uma música que diz assim, quantas bênçãos, quantas são? Né? E isso nos fortalece, isso fortalece a mim, fortalece a você, e que a gente possa ser uma igreja que não só intercede, mas uma igreja que conta os milagres. E que seja feito isso constantemente na nossa vida. Quando eu digo igreja, não no culto, mas assim, na sua casa. Né? Ensina teu filho a agradecer, ensina a tua casa a ser grato por tudo. Se é uma casa grande, se é uma casa pequena, agradeça. Deus te deu, Ele te deu. E nós somos gratos por tudo aquilo que Ele nos dá. Amém? E para finalizar, a última coisa que a gente olha do texto, a última característica é que sem fé, primeiro que é impossível agradar a Deus, né? Mas sem fé, nós não temos nada. O que é a gente sem fé? E é engraçado que muitas vezes nós ouvimos, inclusive na igreja, as pessoas falando assim, mas eu nem estou fazendo jejum, eu nem vou fazer isso daí porque eu acho que é muito, sabe? Eu não estou fazendo jejum, eu não estou orando muito, eu estou meio enfraquecido na fé. E aí nós vemos lá em Lucas 17:5, dá uma lida aí comigo. Os apóstolos de Jesus falaram assim para ele, Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Olha só o que ele responde. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraigai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Não estou falando que você não tem que fazer jejum. Não estou falando que você não tem que orar. Você deve procurar a santificação. Mas começa com a fé que você tem, um pouquinho mesmo. Aquele homem que voltou, ele era recém-convertido, mas ele teve a fé de voltar para Jesus e agradecer.
começa com fé. E aí, como eu disse, um processo. Você tem a fé para receber, você agradeceu a Deus e você vai buscando essa intimidade. E aí você entende que pela fé você vai receber ou não, mas você será grato da mesma forma, porque você entende e é agradecido pela soberania de Deus na tua vida. Esse samaritano, ele deixou todo aquele ritual para trás, foi glorificar a Deus em alta voz. Muitas pessoas não têm o interesse de seguir Jesus. É muito difícil nesse mundo que a gente está vivendo, né? Muitas pessoas realmente, elas não querem seguir, não estão preparadas para seguir. Mas eu acredito que através do seu testemunho, elas podem simplesmente olhar para você e falar assim: eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus, porque eu sei que Ele cura, eu sei que Ele abençoa, mas acima de todas as coisas, Ele me dá salvação e uma vida mais alegre, uma vida mais feliz. Para a gente virar 2023 e passar um ano de 2023 mais leve, né, Elisete? Eu nunca mais esqueço daquela pregação, para que a gente tenha uma vida mais leve, né? Que a gente possa ser agradecido, que a gente possa ter fé para fazer todas as nossas coisas. E para finalizar, quando Jesus diz ali que, no 17, não foram 10 os que foram limpos, onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Você acha que Jesus estava triste? Você acha que Jesus estava, não voltou, agora eu estou chateado? Não, ele quis mostrar o quanto Deus ama a gratidão. Onde estão os 9 que não voltaram para agradecer? Ele não ficou chateado, ele não deixou de fazer, ele sabia, né? Mas ele quis dizer para nós o quanto Deus ama um coração agradecido. Persevere na oração, velando nela com ações de graça. Em tudo dai graças, em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Chora pedindo, mas finaliza a sua oração agradecendo por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vai fazer na sua vida, amém? Vou chamar o pastor para aquele cântico, perto quero estar, para a gente cantar e aproveitar esse momento dessa música para que você, entrando agora em 2023, que você possa relembrar tudo que Deus fez no ano de 2022. Eu tenho certeza que são muitas coisas, né? E se você, por um tempinho, por um lapso, esqueceu de agradecer a Deus, aproveita essa música, canta com o pastor. Que a gente possa ser grato em todas as coisas, amém?